Ou seja, se a igreja deixar de ser sal para ser docinho, vai ser jogado fora, vai ser descartado, vai ser reprovada. Se a igreja deixar de ser sal, ela não presta para mais nada. Aliás, para mais nada para Deus, né? Porque para ser um clube social, uma casa de show, para as outras aplicações pode até servir, pode até dar certo. Mas Deus está dizendo que para Ele não serve para mais nada. Para os objetivos e para a intenção de Deus não vai servir para mais nada. Porque os crentes salvos só estão aqui. Depois de serem salvos, Deus só não levou eles ainda, porque nós temos uma missão a cumprir aqui. Porque se não fosse, Ele, depois de nos salvar, já ia levando para o céu. Para que ficar aqui? Glória a Deus. Qual é o motivo de estarmos aqui? Por que a igreja está aqui? Nós temos uma missão dada por Deus. Vocês são sal deste mundo para a humanidade. Se vocês deixarem de pregar a verdade, de viver a verdade, vocês deixam de ser igreja. Vocês perdem o sabor. Deus não vai gostar mais de vocês. Deus não vai ter mais prazer em vocês. Deus não vai poder mais usar vocês para temperar. Vocês perderam as características, as substâncias, os componentes do sal. E a igreja moderna dos dias de hoje quer ser docinho, quer ser o açúcar. Açúcar é pior do que cocaína, vicia mais do que cocaína. Mal, sal também, né? Mas aqui no sentido espiritual que nós estamos pregando, quando a igreja não serve mais para os propósitos de Deus, ela é jogada fora e só serve para ser pisado pelos homens. Então as pessoas vão começar a falar mal da igreja. Pastores ladrão, igrejas que só dão ênfase em dinheiro, crentes fofoqueiros. Então os jornais, a Rede Globo, a SBT, as rádios FM, AM, o meio jornalístico, a mídia inteira, então vai começar a falar mal, então vai fazer propaganda, publicidade, piada, chacota, comédia com a igreja, porque ela deixou de ser a verdadeira igreja. Então agora virou piada e comédia na boca dos pecadores, porque ela só serve para isso agora, só serve para escândalo. Se a igreja deixar de ser sal, ela só serve para causar escândalo e para virar matéria nos jornais, nos canais de fofoca. Sim! Se a igreja deixar de pregar a verdade, viver a verdade, ela vai ser jogada fora por Deus, e até o pior, até pelos homens que ela um dia queria salvar, queria dizer que era melhor do que eles. Agora os homens estão lá, as pessoas, a sociedade está lá falando, lá a igreja falava que era melhor que nós, ficava falando que nós estávamos com o demônio, que nós bebemos e fumamos, e olha eles lá, fazem as mesmas coisas do que nós. Coitado deles! Em nenhum sentido nós somos inferiores a estas igrejas, a esses religiosos. Sim, quando a igreja deixa de ser verdadeira, vai ser só pisada pelos homens. Os homens vão zombar, vão escarnecer, vão dar risada na cara da igreja. Jesus usa a metáfora do sal, Jesus usa a metáfora da luz também. Mas a lição espiritual, tanto usando a linguagem do sal como usando a linguagem da luz, a lição é a mesma. Nós temos que ser de verdade, não de brinquedo, de verdade, não do Paraguai. Nós temos que ser de material forte, não de plástico. A igreja, além de ser o sal, é a luz também de Deus. 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 A luz tamb
Mas para ser mais humilde, nós poderíamos falar, então, que Deus é a luz e nós somos uma lâmpada, como esta. Nós somos a lâmpada e Deus é a luz. Então, se a lâmpada brilha, é porque a luz está brilhando dentro da lâmpada e faz a lâmpada brilhar, de maneira que a lâmpada não tem luz própria. Assim também, a terra não tem luz própria, nós temos a luz de outro astro, que é o sol. E Deus é o sol da justiça. A Bíblia diz que João, pode exaltar. A Bíblia diz que João não era João a luz, mas ele veio para testificar da luz. A igreja não é a luz, mas nós somos a testemunha da luz. A luz é Deus. Nós também somos a luz, mas no sentido de que nós não temos luz própria. Nós recebemos a luz de Deus em nós e como lâmpada de Deus, refletimos a luz de Deus. De maneira que nós não podemos se vangloriar por essa luz e apenas dar graças, porque essa luz vem de Deus para dentro de nós. Não há motivo de nós se sentirmos melhor que alguém ou desprezar alguém, porque se nós temos alguma luz, não é própria, ela vem de Deus e brilha em nós, que somos uma lâmpada. Quem é lâmpada de Deus, diga glória a Deus. Você é a lâmpada de Deus. Deus iluminou a sua vida, agora Ele está brilhando em você. Se agora as pessoas estão reparando em você, se agora você está sendo visto, se as pessoas estão falando que você está diferente, se as pessoas estão vendo que você mudou de vida, estão melhorando, glorifique a Deus. Você está brilhando porque a luz de Deus está em você. E a Bíblia diz mesmo que nós temos que brilhar como as estrelas do céu no mundo de trevas, de escuridão. 1 João capítulo 1 versículo 7 diz: porém, se vivermos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Se a igreja viver unida em comunhão com Deus, ela vai estar vivendo na luz. Se a igreja estiver vivendo na palavra, vivendo o evangelho, ela está vivendo na luz. Se a igreja então está em união, em comunhão, praticando a palavra de Deus, então ela está na luz. Então esta luz é a mesma de Deus. Se vivermos na luz, assim como Deus na luz está, se nós vivermos a santidade de Deus, a justiça de Deus, o padrão de Deus que é a luz, então nós somos de Deus, então nós pertencemos a Deus. O que vai acontecer? Vai acontecer que todos aqueles que vivem na luz, praticando a palavra de Deus que é a luz, que tem união e comunhão com Jesus que é a luz, então praticamente se eu estou na luz, você está na luz, o outro está na luz, então nós vamos ter comunhão com os outros. Nós vamos unir, somar o nosso brilho, e ele vai ficar mais forte. Como as constelações do céu. Nós uniremos o nosso brilho, a nossa luz, para se tornar um farol só. E a cada vez que nós se apartamos do pecado, se livramos do pecado, deixamos o pecado, cada vez que nós lutamos contra o pecado, esse é o processo que nos ilumina cada dia mais. Quanto mais a igreja se afasta de pecar, mais ela é iluminada por Deus. De maneira que viver na luz é viver sempre se afastando do pecado. E todos aqueles que estiverem fazendo isso, estarão juntos, se unirão, porque tem o mesmo objetivo, porque tem a luz da mesma cor. 1 Pedro capítulo 2 versículo 9: mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus.